a minoria mais perseguida no mundo é a cristã. E essa perseguição ela se dá por diversas formas, desde a censura, a professar a fé, com prisões, maus tratos, destruição de templos, igrejas e até mesmo a própria morte, como ocorre no Oriente Médio, pelas mãos de grupos terroristas como Hezbollah, Estado Islâmico, Boko Haram, dentre outros. Há perseguições aos cristãos em diversos países, né? E, além das perseguições, há o preconceito contra os cristãos. Mas não há defesas em jornais, revistas, em mídias em geral, né? Tudo que nós observamos é fascismo, nazismo, racismo, tudo é xenofobia, homofobia e a cristãofobia, né? Note bem, há o extremismo do Oriente Médio e há também o extremismo que atinge a Europa e as Américas. Extremismo que é alimentado por filosofias contrárias à crença em um Deus. E, curiosamente, aí não tem como não falar disso, né? Curiosamente, países como China, Coreia do Norte, Rússia, Venezuela, Bolívia, Cuba, né, que são governos progressistas, autoritários, governo de esquerda, e defendem um Estado, um governo totalitário, né, nesses países, essas perseguições são diárias, né, e os pensamentos seguidos nesses países são resultados de mentes que infelizmente são mentes comunistas e socialistas e assim por diante, né, como por exemplo Karl Marx, né, que sempre pregou a extinção da religião como o primeiro requisito para a felicidade de uma nação. Tem o Antônio Gramsci também, que pregava o corte das raízes do cristianismo, sem falar em Lenin, que é um deus praticamente para a esquerda, tanto que o pessoal até homenageou recentemente, né? O Lenin também pregava contra a família e contra a espiritualidade, ou seja, o lema é destruir a autoridade divina para que o Estado seja Deus. Isso é um fato histórico, né? E eu particularmente acho muito contraditório, paradoxal, cristãos simpatizantes dessas ideias que são anticristãs, né? Ou até mesmo de esquerda. É esquisito, né? E essa guerra contra os cristãos, ela chegou ao Brasil e está cada vez mais comprovada nas ações do STF, de novo o STF, né, que agora surge na figura de Fachin, que é o ministro do STF, que instituiu o abuso de poder religioso, deixando claro que todos os políticos que se elegerem com o apoio de padres e pastores perderão seus mandatos. Não podemos esquecer quem é Fachin, né? Antes de Fachin ser ministro do STF, lembrando que ele foi indicado pelo PT, curiosamente, né? Ele é petista roxo, tanto que discursou e apoiou e defendeu Dilma para presidente. Qual o partido de Dilma? PT. Quais as ideias filosóficas que seguem o PT? É o marxismo, é o comunismo, é o socialismo, o leninismo. Logo, atitude como essa de criminalizar o apoio religioso, amordaçar autoridades cristãs, não seria novidade, é óbvio, né? Agora, um pastor ou padre não pode usar suas influências para um candidato político, mas Fachin, na época em que era um jurista, usou sua posição para pedir voto para Dilma. Então, juristas podem tomar lado político, mas pastores e padres não. E os sindicatos que apoiam a esquerda serão penalizados também? E os professores que doutrinam? Disso eu sei, pois sou professor na rede pública há 13 anos e já presenciei doutrinações de diversas formas, né, em tempos e espaços diferentes na comunidade escolar. Esses professores serão punidos? E as universidades, né, que também doutrinam? Aqui no Brasil, por ser uma democracia e termos uma Constituição, apesar de violada constantemente, né, mas essa Constituição ela é o norte para decisões regimentais, né? Então, perseguir cristãos, como ocorre no Oriente Médio, ou até mesmo em nações comandadas por ditadores, fica muito violento, fica muito chocante, né? Fica chocante ver essa situação. Então, as perseguições ocorrem dentro das brechas do processo legal. Lembrando que nem tudo que é legal é moral, né?
e por meio de leis e até mesmo alterações dessas leis. Foi dessa forma que o ministro Fachin colocou em pauta esse abuso de poder religioso, externando suas raízes ideológicas, obviamente partidárias, para perseguir cristãos, né? Um verdadeiro preconceito, uma perseguição velada. E eu me lembrei de um detalhe: a maioria cristã foi quem elegeu o Bolsonaro para presidente, né? E eu penso, será que essa situação tem algo a ver para ter motivado essa perseguição? Mas graças a Deus, em votação no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, essa aberração ela foi rejeitada por 6 votos a 1. Adivinha qual foi o único voto a favor dessa perseguição contra cristãos? O voto do próprio Fachin, que inclusive em 2008 assinou um manifesto de apoio ao MST, defendendo a invasão de propriedades privadas. Enfim, mais uma batalha vencida, mas a guerra continua. E em breve surgirá uma nova perseguição contra cristãos no Brasil com uma outra roupagem. Oremos. Deus nos abençoe.